A gente nesse painel, vai ser um painel sobre o WannaCry, né? Ou, como acabaram de me falar, depois que começou a se especular de que a Coreia do Norte está envolvida, o Quecholá também já está sendo batizado desse jeito. E os participantes vão ser o Fernando Mercedes, ele é pesquisador sênior de ameaças na Trend Micro, o Cassius Podísios, que é pesquisador de segurança de informação na E7, e o Thiago Marques, Security Researcher, Global Research and Analysis Team, da Kaspersky Lab. Vou pedir uma salva de palmas para eles, pessoal. Pessoal, muito obrigado por terem aceitado o convite de última hora, assim. O formato vai ser aberto, eu vou fazer algumas perguntas iniciais, porque eu acredito que são as perguntas que meio que todo mundo tem na cabeça, mas a ideia é que seja um painel interativo e que vocês possam tirar as dúvidas que vocês quiserem tirar ou fazer as participações que vocês quiserem fazer. Os Rhodes, eles estão aí com microfones, peço só que vocês esperem o microfone chegar para poder fazer a pergunta, que é para o áudio poder ser encaminhado para o pessoal que está acompanhando o streaming via internet. Vou fazer a mesma pergunta para os três, só que acho que eu vou pedir para cada um de vocês tocar num tópico meio distinto, para não ficar um pouco repetitivo, né? Que seria o seguinte: o que a gente sabe até agora, tá? Sobre o WannaCry? E aí eu pensei em dividir da seguinte forma: um podia falar sobre forma de propagação, outro podia falar do payload em si, e o outro podia falar das especulações, o que as duas coisas juntas remetem, aonde as infecções começaram, quem que talvez esteja por trás. Vou começar contigo, Mercedes, só porque você está mais perto, e porque você está em casa. Beleza. Bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Então vamos lá, falando sobre o WannaCry, os métodos de infecção, né, os vetores de infecção, até agora confirmado mesmo, somente o spread via SMB, via o exploit mesmo dessa falha do Windows, né? Já foi cogitado e especulado que haveriam e-mails com phishing, ou PDFs, ou um monte de coisa, mas não, até agora eu não vi, e a gente não viu nenhuma confirmação de que isso foi assim. Então é esperado, porque como ele tem capacidade de autorreplicação, uma vez infectado ele consegue infectar inclusive quem está fora da empresa, né? Então as empresas infectadas atacam as outras também, né, quando são infectadas. Logo, hoje o que a gente tem é o exploit para essa falha da Microsoft, do Windows, que está sendo disparado aí contra toda a internet. Eles têm os ranges de IP dentro dele, né, tem a geração aleatória e tal, e ele tenta, de fato, atacar tanto a rede interna quanto a externa. Então, esse seria um comportamento bem de worm mesmo. Seria tanto o vetor de infecção quanto a capacidade de replicação. Legal. E, Cassius, a gente já falaram do 2.0, do 3.0 e tal. Explica um pouco para o pessoal o que são essas variantes. A primeira variante, todo mundo ficou sabendo, né? Ele começou a se espalhar bem forte, afetou clientes lá na Espanha, e depois a gente começou a ouvir notícias aqui no Brasil também. E no final da sexta-feira, aqui, já devia ser madrugada, imagino, lá na Inglaterra, encontraram uma funcionalidade, um kill switch, que o malware, o que ele fazia? Ele tentava fazer uma requisição para uma URL que estava dentro do código, e caso aquela requisição falhasse, ele ia para a rotina de encriptação. E a partir daí, a rotina de encriptação é uma coisa que não tem novidade, aquilo que a gente já viu com ransomwares, assim, diversos. É o que é conhecido como crypto-ransomware. E o pesquisador lá da Inglaterra teve uma ideia genial, né? Ele registrou o domínio e começou a redirecionar essas requisições para um servidor dele. Então ele começou, por um lado, ele começou a ter dados de quem estava infectado, no sentido de que, se não estivesse sendo redirecionado, aquela máquina seria comprometida. Mas ele também ajudou a conter o ataque. E a partir daí, agora indo para a pergunta, o pessoal começou a fazer modificações no código original, e coisas que a gente até estava comentando agora, a gente viu algumas, entre aspas, variantes que simplesmente eles abriam um binário com o próprio editor de bytes, tipo Hexedit, ele
modificava qual que era esse kill switch, esse domínio, essa URL para onde a requisição era feita. E aí, com isso, precisava registrar outros domínios, etc., para conseguir conter, porque aquele domínio que tinha sido registrado anteriormente não ia mais funcionar, ele foi modificado. Uma pergunta, modificaram só domínios ou modificaram carteiras também? Isso é uma dúvida que eu tinha. A gente estava comentando aqui sobre domínio. Eu não tenho certeza se vocês chegaram a ver carteira modificada também. Só ver domínios mesmo. Tem umas 3 ou 4 carteiras, uma que está tentando confirmar. Eram 3 carteiras, né? E tem uma que estão tentando confirmar se é ou não, mas até então só domínio mesmo. Agora já tem um monte de domínio. E assim, para finalizar, depois falaram de essa funcionalidade era o kill switch, né? E depois falaram de uma versão sem o kill switch, mas também essa versão ela não teve o mesmo alcance que teve a primeira versão. E, Thiago, vocês estão acostumados a pegar muito lá, o que você poderia dizer da implementação, sofisticação? O que parece o código? Coisa de profissional, coisa de amador? Com certeza. Olhando a implementação que eles fizeram no código do próprio CryptoRansom, eles utilizaram todas as, vamos dizer assim, boas práticas para a implementação de um ransomware. Tanto que a chave de geração na máquina, que é a chave pública e privada, ela só é acessível através da memória. Quando toca o disco, ela já foi criptografada com a chave pública que veio dentro do malware. Então, ou seja, com isso, torna isso muito complicado para que você possa conseguir ter novamente essa chave que foi gerada na máquina. Então, assim, pode ver que até mesmo a forma que eles utilizaram, como o Mercedes explicou aqui, da propagação, utilizando um exploit que foi publicado em abril, né, junto com o pacote do Shadow Brokers. Então, juntando toda a forma de propagação, o código do ransomware, podemos dizer que sim, são pessoas que sabem muito bem o que eles estão fazendo. Não dá para falar muito bem assim que são completamente sofisticados. Precisamos ver o que vai vir um pouco mais pela frente, mas com certeza podemos dizer que eles fizeram bem o trabalho deles. Sim. E o Mercedes, tu estava me falando que acho que assim, prática comum nos códigos maliciosos hoje, às vezes um packer, às vezes para proteger o próprio binário, etc. Tu estava me comentando que parece que não tinha, né? Eu queria a tua opinião assim, a respeito disso. O que você acha que não tem? Isso foi motivo de discussão na comunidade, assim, né? De fato, existe uma série de técnicas que os criadores de vírus podem fazer para dificultar as análises dos pesquisadores, né, das empresas. E aproxima um pouquinho mais, Mercedes. Que tá meio baixo o teu microfone. Agora foi. E aí, no caso desse CryptoRansom, não tinha nenhuma proteção. Então, realmente não houve uma preocupação de quem fez com quem fosse analisar. O que faz até sentido, por um caso de um ransomware, que o segredo está na chave. Né? Então, você vê lá que o cara está utilizando RSA, que está utilizando AES, que é o caso desse, né? Uma chave para cada arquivo, e depois um RSA em cima de todo mundo. Está muito bem implementado, como o Thiago comentou. A gente descobrir que está feito assim, ok, descobriu que foi feito assim, mas a chave, que é o segredo da coisa, igual os algoritmos de criptografia funcionam mesmo. Né? Todo mundo conhece os algoritmos e ninguém conhece a chave. Então, assim, apesar dele não ter nenhuma proteção anti-engenharia reversa, anti-análise, anti-nada, né, ele está implementado de uma forma que está funcionando. Né? Tem R$250 mil na carteira do cara. Só adicionando aí porque o Mercedes estava falando, essa prática de não utilizar até proteções em código é uma coisa que a gente tem visto bastante em ameaças avançadas, né, nos APTs. Porque, ao mesmo tempo que o cara, adicionando uma proteção, dificulta a análise, ele ativa alguns sensores de detecções. Então, como o Mercedes explicou bem, o fato de analisar o código, no caso do CryptoRansom, se estando bem implementado, não vai influenciar muito. E adicionando proteção ao código, ele pode estar aí aumentando a chance de ser detectado. E uma última observação é que
um efeito colateral disso foi justamente a possibilidade do pessoal começar a aplicar patch no próprio CryptoRancer para mudar o kill switch de uma maneira fácil. Você provavelmente consegue alterar algumas strings, né? Exato. Só abre o binário, vai lá, tá, sei lá, um byte que é X, muda para Y, já mudou o kill switch e o malware continua funcionando. Então, claro que acho que não foi pensado isso, né? Sim, mas foi um efeito colateral dessa questão de não ter proteção. Acho que foi inclusive por causa disso que veio aquela especulação daquela senha inicialmente, que tinha uma senha, que era só uma senha de um zip, não era? Era a senha que eles faziam download de uma parte do código, onde vinha chaves e tudo mais, e aí quando fazia esse download era um zip que vinha criptografado e tinha uma senha dentro do código. Então não é que aquela senha vai descriptografar os dados, isso aí não está relacionado uma coisa com a outra. Legal. E a gente já tem, nesse momento... Aliás, até aproveitando, teve um time de CTF aqui do Brasil que eles fizeram um site chamado, acho que é howmuchmoneythehackermade.com, e que está acompanhando em tempo real. Porque vocês sabem assim, o Bitcoin, a gente consegue ter visibilidade de quanto dinheiro foi transferido para a carteira. A gente não sabe, em teoria, quem é o dono da carteira, mas como as transações elas ficam registradas no Ledger, né? A gente consegue ter acesso a quanto de dinheiro, quanto de resgate efetivamente está sendo pago. Eu não olhei ainda hoje, não sei se vocês têm um número mais atualizado, essa era uma pergunta, né? E a outra, se vocês já têm casos de gente que pagou e recebeu a chave. Ou seja, até para avisar o pessoal se os caras trabalham direitinho, né? Se a gente pode confiar. Então, falando dessa parte do resgate, o último valor que eu vi estava na faixa de $70 mil. Não sei se o valor aumentou, não tenho essa informação muito certa. Mas, com relação ao resgate, é o que a gente vem reforçando sempre. Nosso conselho é não efetuar o pagamento do resgate. Por quê? Com isso, você vai estar reforçando os caras para que eles continuem nesse tipo de atividade. Ou seja, você vai fazer com que ele veja que isso é lucrativo e continue lançando novas versões. E, por outro lado, você não tem nenhuma garantia de que realmente, sim, esse cara, eu vou pagar, ele vai me devolver o valor, os meus arquivos e pronto. Então, assim, é uma coisa bastante complicada, porque também, vendo do outro lado, temos os casos das pessoas que perderam seus arquivos e não, muitos casos como esse, não existe uma ferramenta para devolver os arquivos. Então, assim, é um assunto bem complicado. Porém, pelo menos nós, o que nós tentamos reforçar pagando o ransom, pagando o resgate, você vai estar criando um incentivo para essas pessoas. Com relação às vítimas que conseguiram decifrar os arquivos, nós oficialmente não temos nenhum caso. Ninguém assim que foi vítima, que chegou, no caso a gente na Kaspersky, e, olha, consegui, eles devolveram. Não temos um caso assim. Na internet, sim, existem alguns posts, alguns casos que conseguiram de volta, que até um caso de um brasileiro que postou há pouco tempo aí, não foi ontem ou antes de ontem, que queria até o reembolso do que ele pagou. Então, assim, pelas informações públicas, parece que sim, que eles estão devolvendo os arquivos. Falaram sobre DDoS, que eles estavam recebendo um monte de solicitações e não estavam dando conta, que o processo lá do outro lado era manual e tudo mais. Houve bastante, um monte de postagem, principalmente no Twitter, a respeito disso. Reforçando o ponto que o Thiago falou, a gente da E7 também, a gente não aconselha a fazer o pagamento, mas também a gente reconhece essa complicação que se tem. O ideal é você ser mais proativo, né? Então, se você tivesse o backup já dos dados, ou então mesmo proteções, acredito que aqui as 3 empresas conseguiram proteger bem os clientes. Isso é melhor você evitar do que ficar nessa escolha de Sofia, né? Pago ou não pago, e numa situação bem complicada. E o problema é justamente esse, né? Você vai pagar, você vai financiar o cybercrime diretamente. Então, vocês acham que existe um perfil típico de quem paga? Tipo, pequenas e médias. Um exemplo, eu fiquei especulando na minha cabeça que talvez pequenas e médias são empresas que têm mais tendência a pagar, porque
não fazem backup, não têm acesso a profissional qualificado, tal. Porque que até fazendo um gancho na pergunta que eu fiz para vocês, que eu vou fazer para vocês, que é o seguinte: por que sexta-feira? Porque isso é uma coisa que para mim não ficou muito claro. Eu não sei se vocês queriam saber as especulações de vocês a respeito disso. Eu adoro quando eles ficam se olhando entre si, porque eu fiz uma pergunta que eles não querem responder. Por que sexta-feira? Bom, é o dia da maldade. É que... é só especular mesmo, né? Não dá pra prever, até porque foi sexta-feira, assim, no horário brasileiro, aí por volta do início da tarde, alguma coisa nesse sentido. Seria já noite aí na Europa, né, e tal. Então, não dá para saber exatamente, mas a gente sabe que nos finais de semana, né, as coisas ficam um pouquinho mais soltas, né? Tem menos pessoas trabalhando e tudo. E como nesse caso utilizava uma falha, né, do Windows, e aproveitando máquinas expostas, né, eu acredito que demoraria mais, né, talvez na visão dos atacantes, não sei, só uma especulação, né, até que todo mundo tomasse as medidas de segurança, até porque a medida de segurança oficial seria aplicar um patch. E a gente sabe que aplicar um patch num parque inteiro de máquinas não é algo rápido, nem fácil de ser feito, né? Tanto é que muitas empresas decidiram desligar as máquinas numa atitude um pouquinho mais desesperada. Em compensação, desligar as máquinas num final de semana, dependendo do negócio também, né, é um pouquinho menos pior do que desligar na segunda-feira. Então, eu acho que houve aí uma... né, de fato, eles tinham que ser rápidos, já que o ataque estava explorando uma vulnerabilidade que não era mais Zero Day, já tinha saído no Shadow Brokers, né? Então as pessoas estavam começando a aplicar os patches, né? Acredito eu que foi um desenvolvimento rápido e, assim, o mais rápido possível pegar, atacar e fazer. E mesmo assim teve tempo de uma organização boa. Tinha servidor de comando e controle na Deep Web, com Redditor, né? Tinha implementação correta de criptografia, chave pública, chave privada, 2 algoritmos diferentes, toda uma estrutura. Então, já deviam estar desenvolvendo há algum tempo, né? Afinal, a falha já tem mais de um mês aí que saiu. Por que vocês estão acostumados a ver rápido, lento, assim, levou muito tempo, colocar de outra forma, né? A gente sempre coloca essas perguntas de segurança ofensiva sabendo que os profissionais de segurança vão entender o contexto. Se vocês tivessem desenvolvido, vocês acham que o tempo que eles levaram entre a divulgação do Zero Day e eles terem agora o código, vocês acham que foi rápido? Porque vocês estão acostumados a ver assim, quando sai uma vulnerabilidade exploitável assim? Não tão rápido, porque, como o Mercedes falou, foi publicado em abril e o código que foi utilizado, pelo que se pode entender, eles não tiveram tempo de entender completamente como funcionava o exploit, tanto que a forma que foi implementado dá a entender isso, que realmente entenderam o mínimo que era necessário para aplicar o que eles queriam e começar a utilizar. Então, é possível que eles talvez já começaram a fazer alguns testes bem antes para até chegar nesse momento onde chegou agora de realmente ativar. Porque nós estamos falando praticamente de 3 módulos. O módulo do exploit, que vai explorar a vulnerabilidade e vai fazer o ataque de sucesso, o worm e o crypto ransom. Então, trabalhar nesses 3 módulos é uma coisa assim que necessita, e da forma que eles fizeram, necessita sim um pouco de tempo, porque senão você pode botar a perder uma situação aí que pode vir a ser muito lucrativa para eles. Então, acredito que tomaram as devidas precauções para poder estar divulgando isso no tempo que divulgaram. Não parece ser um trabalho de amador, né? Foi uma coisa assim que eles devem ter testado bastante para ver que funcionava, que as coisas, porque eles infectavam a rede interna, eles também geravam com assim, eles tentavam gerar IPs externos com um gerador de números aleatórios seguro, se não desse, usava outro, para poder tentar encontrar vítimas fora da rede que ele estava infectando. Fora isso, a ideia de fazer um ransomware com comportamento de worm também para espalhar o terror, mas também fazer um grande número de vítimas, assim,
a imprensa noticiou que cerca de 85% das máquinas lá da Telefônica na Espanha foram comprometidas. Então, assim, uma dor de cabeça para quem precisa gerenciar um parque grande de máquinas, né? Você vai ter... Até só para quem, no desespero, mandou desligar tudo. E Exatamente. Então, assim, foi o primeiro caso de um ransomware em forma de um worm. Então, que ele consegue se espalhar rapidamente na rede. Ou seja, não é um trabalho de amador, né? É uma coisa que foi bem desenvolvida, apesar de terem se aproveitado de os vazamentos da NSA e tudo mais, que faz uma parte complicada, que um dia foi zero day, a gente não sabe por quanto tempo, mas é uma parte que foi complicada, que eles abstraíram e entenderam que aquele módulo ia servir para infectar outras máquinas e pronto, usaram do jeito que foi publicado. Aproveitando até um gancho nisso que você falou, até sobre a maneira, né, como foi noticiado. Algumas notícias, quando você lia rapidamente, davam a entender que pareciam até que tinham reaproveitado o kit do Shadow Brokers no ransomware. Eu queria que vocês clarificassem. Foi só o mesmo, explorou a mesma falha ou reaproveitou pedaços da ferramenta vazada da NSA? Eu queria entender melhor isso. Quando a gente detectou internamente que tinha partes do código, quando eu recebi a notícia, o e-mail já veio com o link do GitHub. Então, eu não cheguei a verificar se era o mesmo que vazaram, mas pelo que parece já tinha algo público já disponível. Eu acredito que quando o Shadow Brokers divulgou as ferramentas, eles divulgaram pelo GitHub. Então, eu tendo a dizer, apesar de não ter verificado especificamente isso, que eles pegaram direto lá do GitHub e colocaram no código. Quando o Shadow Brokers, quando vazou o código-fonte das ferramentas. Vazou. Até adicionando isso aí, o que surgiu muito dessa parte aqui de reutilização é porque o código da exploração que foi utilizada, na verdade ele foi utilizado o exploit, SMB, junto com o backdoor, que é o double pulsar. Então, esse código do backdoor, que é onde surgiram algumas coisas falando que estão reutilizando o código. Porém, o que, logicamente, não tem uma confirmação de nada, porém, o que tudo indica é como eles não entenderam completamente a forma que funcionava, eles utilizaram fazendo a mínima modificação possível. Então, por isso a necessidade, tanto que no código de infecção, eles primeiro verificavam se o backdoor estava instalado. Se não, ele tentava fazer o drop do backdoor para depois iniciar a infecção. Então, creio que essa parte que você falou do código reaproveitado seria mais essa parte do backdoor, que eles realmente utilizaram dentro do ataque. Praticamente abstraíram mesmo. Sim. Legal. E Mercedes, até vou jogar a bomba mais polêmica de todas antes da gente abrir para o pessoal começar a interagir. Eu sei que vocês internamente lá nos laboratórios, vocês têm os seus mecanismos internos, ou suponho que tenham, de formação de consenso, né? Mas já várias empresas ventilaram na imprensa de que parece haver uma ligação com a Coreia do Norte. Eu sei que não necessariamente o que vocês vão falar representa a posição oficial da empresa de vocês, né? Mas pergunto pessoalmente mesmo, vocês veem indícios dessa ligação? Cara, essa é uma pergunta difícil de dizer sim ou não, mas porque qualquer coisa relacionada à Coreia do Norte dá, né, um ibope aí bem... Mas bom, na análise de artefatos assim que a gente encontra também tem coisa relacionada à Coreia do Norte, tal, eles são bem conhecidos por fazer e desenvolverem um tipo de malware que tem mais ou menos a mesma vibe, digamos assim, né? Um negócio feito sem muito packer, sem muita proteção, bem feito também, implementando criptografia correta, até a linguagem é a mesma, né? Houve posts, né, de algumas empresas que encontraram similaridades de código, apesar de ser um código de implementação de criptografia que teoricamente vai ser similar mesmo, mas por enquanto o que há é especulação, né? Porque assim, esse ransomware ele infectou muito mais máquinas do que ele gerou dinheiro, né? São 250 mil reais que tem na carteira do cara lá, ok, né? É um dinheiro que poderia estar na minha, mas é um dinheiro bom, mas assim, para um negócio que infectou o mundo inteiro, né, convenhamos que não é
Monetizou uma baixo, fortuna. Né? E ele tinha um domínio kill switch. Por quê? Né? Por que ele colocou um domínio lá que ele não registrou o autor? Tanto que deu a brecha desse pesquisador inglês registrar o domínio e colocar lá. Então, assim, existe também uma especulação aí desse carinha, desse ransomware, ser uma cortina de fumaça para encobrir outros ataques, ou um teste, né? Um teste de alguém, não estou dizendo que é da Coreia do Norte, mas um teste de alguém, alguma coisa do tipo, porque tá um pouco, os nós estão um pouco desatados, né? Porque para fazer uma coisa desse com esse nível de sofisticação e ganhar tão pouco, entre aspas, parece, né? Há opiniões que dizem que está levando assim toda a comunidade de segurança a prestar atenção numa coisa, talvez enquanto outra esteja acontecendo, né? O que casaria com a possibilidade do cara ter um domínio que o switch lá que ele mesmo não registrou, né? É um pouco estranho isso. Mas não dá para dizer que sim ou que não. Que há similaridade no código, fato. Mas isso dá para encontrar em um monte de outras coisas também, né? E não dá para atribuir a um país ou a outro só porque tem um código similar. É só uma especulação mesmo. A questão do kill switch, ele levantou várias discussões, né, interessantes sobre... Aliás, só aproveitando para clarificar para os palestrantes, é comum kill switch hoje em dia em ransomware? Eu não vi, até porque é uma questão que me parece nem tanto do ransomware, mas mais do worm. Do worm, né? Mas desde ser uma punição, né, pro cara que bloquear esse acesso externo, aí já que você bloqueou, a gente vai encriptar suas máquinas, até uma questão de fazer bypass de sandbox, porque o sandbox ele vai fazer um fake net e aí ele vai responder aquela requisição, então aí ele não vai ativar foi algo que se especulou também que faz algum sentido. Mas eu acho que uma outra, se eu puder trazer outra questão polêmica também, seria pensar não só a respeito do uso agora, mas há quanto tempo que essa vulnerabilidade existe, há quanto tempo o mundo inteiro estava vulnerável, mesmo antes de ter o vazamento dos exploits, ou mesmo antes da Microsoft fazer o patch. Ou seja, assim, quão seguro que a gente está na realidade? Acho que é uma questão que também a gente tem que parar para pensar um pouco. Sem dúvida, acho que a gente até pode continuar depois, mas ainda assim, tua opinião, Thiago, sobre essa história da Coreia do Norte. Do kill switch também, vamos logo, já que é para polemizar, vamos tudo de uma vez só. Falando aí da parte da Coreia do Norte, isso, como o Mercedes mesmo falou, são especulações relacionadas à Coreia do Norte. O que, por exemplo, do nosso lado, o que nós realmente publicamos, o que nós encontramos, foi uma ligação entre o WannaCry e o grupo Lazarus, que foi um grupo que é bem conhecido, nós já publicamos diversas coisas deles, e essa ligação, sim, nós conseguimos encontrar bastante evidência que ligue esse código ao deles. Como, por exemplo, nós temos dentro das nossas pesquisas mais de 500 amostras de samples do Lazarus. E essa parte de código que foi encontrada, essa similaridade que foi encontrada somente nos samples do Lazarus. Por exemplo, nós testamos essa mesma regra que nós fizemos para esse código similar contra a nossa base de arquivos confiáveis e não trouxe falso positivo. Então, assim, é um código bem específico desse grupo, o que é totalmente diferente de estar relacionando isso com a Coreia do Norte. Isso são coisas totalmente diferentes. Do nosso lado, o que nós estamos fazendo realmente existe uma grande similaridade nessa parte de código, foi até uma parte de código utilizada na comunicação com o Command Controller, utilizado pelo Lazarus, e esse código foi encontrado dentro do WannaCry, o que não é normalmente encontrado em outras amostras. Então, por isso, essa ligação com Lazarus. Entendi. Coreia do Norte, aí já é outro tipo, é o Lazarus outra história. Que é relacionado com ele. Aí são outros tipos de coisa. A atribuição é uma coisa muito complicada, até mesmo porque existe a possibilidade de um false flag, que é justamente grupos bem avançados que utilizam códigos que já são conhecidos de outros ataques, somente para criar ali uma nuvem de fumaça e fazer, não,
eles vão pensar que são todos eles, enquanto, na verdade, existe um outro grupo aqui. Então, atribuição é uma coisa muito complicada de fazer. Claro. Legal. A gente vai abrir para perguntas. Só pedir quem quiser fazer alguma participação, fique à vontade. Pedir só para falar nome e cargo antes. Não, nome e empresa antes. E fazer a pergunta. Bom dia, Felipe Mendel, auditor de TI na Brookfield Brasil. Queria saber dos palestrantes se eles tiveram a oportunidade, imagino que sim, de ver a infecção do início ao fim, e o que eu me pergunto criptografar um HD é uma tarefa demorada, né? A empresa utiliza, você tem que deixar o computador lá um dia inteiro, às vezes um final de semana, dependendo do tamanho do HD, é algo demorado. Então, assim, como é que eles vocês observam isso acontecendo? É algo que, antes da máquina aparecer aquela tela pavorosa lá, que deve apavorar as pessoas, ela fica fazendo algo em background que possa ser percebido, que possa ser detectado e interrompido, talvez. Como é que é o passo a passo da infecção? Legal. Olha, legal essa pergunta. Tem pelo menos uma família de ransomware chamada QDisk, que ela faz de fato uma encriptação do HD inteiro, né? E aí ela rebuta a máquina e tal. Na verdade, utiliza um software de criptografia de HD, desses que a gente utiliza para encriptar por privacidade. O ransomware utiliza o mesmo software, um software livre lá, e faz isso. Mas não é tão comum, né? A maioria dos crypto-ransomware, eles especificam algumas extensões de arquivo, e aí, óbvio, eles vão nas extensões mais delicadas, assim, onde estariam a informação, né, documentos, bancos de dados e tal. Então, eles enumeram algumas extensões, alguns tipos de arquivo para fazer a criptografia em background, e é gradual. Então, enquanto isso, a vítima continua utilizando a máquina. Para a vítima perceber, não é tão simples, porque a máquina continua funcionando, né? Hoje os computadores têm um poder de processamento bem legal, o negócio fica encriptando lá em background arquivo por arquivo, né? E a vítima continua usando. Já software de segurança, sim, consegue perceber. Acho que todas as tecnologias de segurança assim, de end user, né, que fica o software rodando ali na máquina, é capaz de perceber que está acontecendo um serviço que está encriptando arquivos, está abrindo muitos arquivos de uma vez só. Tal. É simples de fazer essa detecção e conseguir parar, ou pelo menos alertar o usuário. Acontece que nem todo mundo utiliza esse tipo de software, né, e nem todo mundo também tem essas opções ativadas, tem uma série de coisas aí que envolvem até que isso chegue lá. Isso não é padrão de nenhum sistema operacional, isso vai necessário pegar um software de segurança e colocar, e ter que tem uma regra desse tipo. Mas é bloqueável, esse é um dos caminhos. Claro que isso não é mágica. Já foram lançadas ferramentas assim, tecnologias assim, os criadores de ransomware sabem disso e começam a tentar bypassar também. O cara encripta um arquivo de cada vez, sendo que tem um tempo aleatório de espera entre cada encriptação de arquivo, para não gerar nenhum padrão. Então começa a briga de gato e rato, né? Mas é uma forma de detecção interessante que você falou. E já está sendo utilizada, está em place. Assim. Eu não queria colocar vocês na berlinda nesse sentido, mas me parece, assim, assinatura óbvio, né? Nenhum pegou, mas me parece que de tudo que é fornecedor de endpoint, considerando a velocidade de propagação, me parece que é a heurística padrão da maioria das soluções assim, de detecção de código malicioso não pegou de cara, né? Bom, tem algumas maneiras de você impedir o sucesso lá do Aliás, só um malware. comentário. Pessoal, estou tomando a liberdade de cortar o intermediário do vendedor, tá? E vamos logo falar com o pessoal. Porque você depende de uma cadeia de ataque que tem várias etapas. Se você conseguir deter alguma dessas etapas, você vai defender o mal maior. No caso, falando da parte de worm, esses exploits a gente corrigiu, se eu não me engano, no dia 21 de abril, que foi assim, coisa de 5 dias depois que vazaram as ferramentas.
Ontem o pessoal estava falando bastante de um novo ataque que, na verdade, é mais antigo do que o WannaCry que a gente viu no dia 12. E esse ataque ele começou, as primeiras evidências que a gente tem, acho que dia 24 ou coisa assim, eu não vou lembrar de cabeça, mas do mês passado, e a gente já estava bloqueando contra os exploits, o exploit em si. Aí, internamente, a gente estava fazendo um timeline dos eventos, e em relação ao ransomware, o WannaCry, essa não é a primeira versão do WannaCry, para a gente é a terceira variante que apareceu, e uma hora depois, porque a gente detectou essa nova variante por volta das 5 horas da manhã, do dia 12, e às 6 horas já estava a atualização do payload que rodava na memória, só que a gente ainda não tinha os droppers. Acho que a gente não tinha o arquivo que baixava a parte que iria fazer a encriptação. E aí, depois, a gente encontrou o dropper e criou, ou seja, se vocês verem, vai ter o WannaCry, o ponto C, que é a variante C, que é a do malware na memória, e o ponto D, que é do dropper do dia 12. E depois tem mais 2 outros. Mas, tentando resumir de uma maneira menos técnica a sua questão, existem várias maneiras que a gente conseguiria conter esse ataque em várias etapas diferentes. Ou seja, os nossos usuários que tinham a proteção ativa de rede, etc., eles não deveriam ter problema. Claro que depende de atualizar o antivírus e tudo mais. Mas a resposta ela é bastante rápida. Assim. Acredito que para as maiores empresas tem gente olhando aquilo lá toda hora, então não é questão de horas, não é questão de dias. Tiago, fazia muito tempo que a gente não tinha um worm, uma infecção de worm, e aí lembrou um pouco dos anos 2000, né? E eu lembrei de uma coisa que me chamou a atenção. Nos anos 2000 tinha um problema muito com a assinatura de antivírus, porque como a galera entra em modo desespero com o worm e começa a desconectar a rede, perde a capacidade justamente de atualizar a assinatura, né? Então, eu não sei se vocês viram um pouco esse padrão dessa vez. Dessa vez não tivemos esse problema, até mesmo porque a detecção do exploit em si, do worm em si, ele foi feito corretamente. A grande coisa aqui foi com relação ao ransom. Ao ransom, realmente, as primeiras versões que saíram, pelo menos falando, nós não detectávamos os ransom, porém, todos eram bloqueados, justamente pelo que o Mercedes explicou aqui. Não é somente a detecção por assinatura. Existem diversas formas de proteção dentro da máquina. No nosso caso, do Kaspersky, toda essa proteção é em cima do System Watcher, que é justamente o que vai verificar um comportamento de ransom e detectar de maneira genérica. Tanto que as primeiras detecções que nós temos do WannaCry foram justamente por detecções genéricas através de comportamento, e não por base de assinaturas. Então, nesse caso, só mesmo o que seria um problema se a pessoa tivesse com antivírus de 2012. Claro. Mas mantendo assim, com frequência de atualizações, isso não seria nenhum tipo de problema. Você vê como é profissional de segurança, né? Você falou, só se tivesse 2012, eu falei, claro, quase que eu emendei, merecia, né? Mas foi o sentimento de muita gente. Tem uma outra pergunta ali. Pode lá? Bom dia, meu nome é Cláudio Rosa, eu sou da companhia Vale, trabalho na área de projetos globais de telecomunicação, e eu queria fazer uma pergunta na área de estratégia. Olhando um pouco menos para o lado técnico e mais para o lado da estratégia, porque você chegou a comentar sobre, entre aspas, a imaturidade no caráter de proteção do que foi feito, mas existe também aquela questão de fazer, entre aspas, a coisa certa na hora certa, né? Vocês chegaram a analisar a estratégia como um todo, tipo assim, se ele tinha a intenção de realmente de fazer uma cortina de fumaça, de olhar tudo, ou de agir o mais rápido possível antes que ele fosse detectado,
e, com isso, conseguir fazer vamos dizer, uma base grande de infecção antes que ele fosse pego. Ou seja, no momento que ele foi pego, ele já conseguiu coletar os bitcoins que ele queria e está partindo para o próximo, né? Porque pode ser uma estratégia disso. Vocês chegaram a pensar na estratégia global? Não? Quer dizer, óbvio, tem todo o trabalho técnico da detecção, combate e tudo mais, mas para evitar este próximo, porque isso acho que vocês falaram mesmo, ele pode estar tentando fazer uma cortina de fumaça com esse primeiro ataque, fazer rápido, entre aspas, mal feito ou mal protegido, mas ele não estava se preocupando se iria ser pego rápido, ele queria coletar um dinheiro rápido e partir para o próximo. Vocês chegaram a analisar a estratégia desse ataque? Até só clarificando uma coisa, eu acho que se você por algum motivo tem um parque de máquina desatualizado, por qualquer que seja, eu acho que desconectar a rede não é maturidade, né? É que eu acho que houve casos de pessoas que entraram em modo desespero e desconectaram sem necessariamente, talvez, aquilo para aquele parque ser a melhor situação. Até emendando um pouco na pergunta dele, acho que seria um momento legal da gente começar a compartilhar um pouco das empresas que não foram afetadas, né? Quais foram, o que vocês viram que... Vamos falar do que deu certo, vai, né? Um pouco nesse sentido. Sim, até só respondendo aqui a pergunta dele diretamente, essa parte da estratégia deles, logicamente, assim, não existe uma conclusão. Vai ser muito difícil conseguir chegar exatamente o que eles pensaram, o que eles queriam fazer. Essa parte de levantar uma cortina de fumaça, sim, é uma possibilidade. Na verdade, tudo é uma possibilidade. Mas, se fosse realmente uma cortina de fumaça, eu acho que eles chegaram a passar um pouco do ponto. Porque o nível que chegou esse ataque levantou um alerta agora no mundo inteiro. Se eles tentarem utilizar essa mesma forma de operação, dificilmente eles vão conseguir sucesso, porque meio que queimaram uma ficha muito boa, que era justamente esse exploit, que muita gente não tinha pateado e que trouxe esse problema todo. Então, vendo por esse lado, eu acho que se o objetivo foi, quero esconder uma coisa, meio que queimaram um cartucho ali bem valioso, que poderia ser utilizado, talvez de uma outra forma, até de maneira mais efetiva. Essa até me lembrou. Eu lembrei de um filme do Woody Allen, que eles vão roubar um banco, e aí eles compram a mulher do cara faz uma fábrica, acho que vende cookies, se não me engano, do lado do banco para poder cavar o túnel. Só que aí a fábrica de cookie vira um fenômeno nacional, começa a faturar bilhões, e eles, para de fazer o cookie que a gente está tentando assaltar o banco. Fazendo a analogia da cortina de fumaça, foi um pouco isso, né? Só uma observação rápida, é que eu hesito um pouco em achar que atribuir que ele foi mal feito. Acho que ele foi pensado para ser descartável. Então, tanto aquela questão de não ter proteção, de não fazer fez em userland, etc., para ter um impacto naquela hora e lucrar com isso. Só uma observação rápida. Quando eu falei em relação a ser mal feito, era exatamente nessa linha. Assim, ele sabia que ia ser eu acho rápido, que foi bem feito, simples e assim, ele não estava preocupado. Ele não estava preocupado que ia ser pego rápido. Então, de repente, aí tem uma outra intenção, porque ele sabia assim, se ele foi bem feito, ele sabia que ia ser descoberto rápido. Se ele sabia que ia ser descoberto rápido, por que ele fez isso dessa forma? Então, ele deve ter uma outra intenção, a próxima. E como o Thiago já observou, assim, se você começa a usar muito Packer, muito Crypto na sua amostra, ele vai acabar ativando algumas detecções que detecta vão mais rápido ainda, né? Então, coisa mais heurística, né? E aí vai impedir a grande pandemia que aconteceu. Mais uma pergunta ali? Acho que o Mercedes queria fazer um adendo aqui. Perdão. Sim. Bom, é só para fechar dele. Claro, aqui, assim. por favor. Então, agora eu que. Como ele falou, eu concordo, é bem difícil definir a estratégia e tal, mas sobre o exploit em si, utilizar, isso me preocupa um pouco, porque assim, não é o único exploit divulgado por vazamento, né? Tem outros. Né? Tem outros, tem mais. Já tem outro ransomware utilizando a mesma falha, chama UIWix. Né? E, inclusive, mais difícil, assim, mais bem feito, talvez.
né, que é fileless, não envolve arquivo, encripta tudo em memória, tem todo um negócio aí. Né? Já tem outros worms utilizando a mesma falha, e vão ter mais falhas. E outra, com 250 mil reais em Bitcoin, dá para comprar mais falha. Então, assim, isso pode desencadear uma modinha, né, de worm utilizando Zero Day, ou, sei lá, 15 Day, 20 Day, enfim. Bem complicado, entendeu? A gente pode estar diante de um momento que vai decorrer aí de uma série de ataques envolvendo o worm, porque o worm queima rápido mesmo. Ele entra, todo mundo detectou muito rápido o Configure, o Sacer, o Slammer, todo mundo. É muito rápido, só que é difícil parar, entendeu? Porque o cara fica se replicando e um monte de gente não tem patch. O negócio toma uma proporção muito grande. Então, se a estratégia era combinar o ransomware com o worm e fazer um monte de vítima, conseguiu. Se era levantar uma cortina de fumaça, conseguiu também. E, independente da estratégia, pode ser que isso desencadeie muito problema. Entendeu? Muito mais malware utilizando tanto as mesmas falhas como outros exploits, como o Zero Day, que aí vai ser mais complicado ainda. Não quero dar ideia, né, se os criadores de mal estiverem me assistindo aí. Virou um modelo, o mesmo tipo de sofisticação que a gente vê em algumas quadrilhas, né? Pode começar a virar uma operação de comprar as falhas, ativar e etc. Infelizmente, quando isso vai para a mídia, a gente divulga, claro, todo mundo tem o direito de saber como é que o malware funciona e tal, não sei o quê. Isso também ensina. Né? Quem não estava fazendo, legal, podia combinar o ransomware com o worm agora, é só comprar um Zero Day, demorou. Né? E começa uma coisa que pode o tiro sair pela culatra, mas é um efeito, né? Um contra-efeito mesmo. Sem dúvida. Temos lá mais uma pergunta? Ivan Lindenberg, Tribunal de Justiça. É mais ou menos nessa linha que eu ia fazer a pergunta, no sentido de que no ano passado, lá no Mindset São Paulo, a gente já discutia ransom, mas não nessa linha desse ataque que aconteceu, né? E aí esse casamento worm e ransomware, né? Que para mim é uma coisa nova, não tem notícia. Acho que é o primeiro caso, né? Primeiro caso, né? A pergunta é, isso pode se tornar uma tendência ou uma evolução no ransomware de uma nova, né, sei lá, nova level ou um novo nível de infecção? Né? É mais ou menos nesse sentido. Isso pode se tornar uma tendência? Né, vocês acham que tem volta agora? Eu acho que é bem o que o Mercedes acabou de falar, que é a questão. Está todo mundo discutindo isso. Então, gente que estava na dúvida ou não sabia como fazer, eu acho que vai ter uma leva forte de script kids que vão pegar essas mesmas vulnerabilidades, tentar colocar lá no ransomware deles. Então, acho que assim, eu até escrevi um artigo sobre isso, que no curto prazo acho que a gente vai ver bastante Eternal Blue por aí sendo utilizado, mas também traz essa nova metodologia, essa nova estratégia como um todo para você combater no longo prazo, né? Quem sabe daqui a 1 ano ou 2 não vão ter outras vulnerabilidades, outros exploits, e aí alguém vai falar, quer saber, eu vou tacar um terror aqui no mundo e eu vou utilizar isso agora. Imagina se for um Zero Day, então. Só para fechar mesmo, uma coisa que até pode servir para a gente pensar um pouco mais e não ficar tão pensando, agora já era, todo mundo vai sair utilizando, um exploit no nível desse que utilizaram, que permite execução de código remota, é muito caro. Então não é qualquer um que vai ter a capacidade de chegar, comprar um exploit nesse tipo. Nós temos aí no mercado negro venda de exploit de todo tipo. Porém, um exploit com a capacidade do que tinha o Eternal Blue são exploits altamente caros. Não então, à toa está na mão da NSA, não, sim. Que eles imprimem o dinheiro deles, né? Ou seja, o governo está comprando, quando você é governo. Pois é, então assim, isso é um ponto que é bom, por um lado, porque por mais que ainda temos ainda pessoas e governos com capacidade de adquirir, de comprar um exploit desse nível, não é uma coisa assim também que seja tão fácil. Por exemplo, um criminoso que vai fazer ali 10 mil reais, 20 mil reais, não vai ter uma capacidade de adquirir um nesse tipo. Não estou falando de exploits. Sim. Exploits, nós temos exploits de todas as formas, de vários tipos, mas no nível desse, que é a capacidade que esse tem, realmente assim, é muito caro. Então, isso é o lado bom, realmente, que filtra um pouco quem vai
estar botando a mão nisso aí, porque senão realmente ia estar bem complicado. Mais uma pergunta. Só completar, pegando o gancho no que o Thiago está falando, agora o Thernoblue está no Metasploit. É por isso uma das razões que eu acredito que nesse curto prazo vai ter script killer a rodo tentando utilizar. Então, se não fez o patch ainda, faça o patch. Acho que... teve um lado bom, forçou a Microsoft a corrigir sistemas que ela já tinha descontinuado, né? O XP, né? XP, todos. Tem mais uma ali? Eu não sei se isso é um lado bom. Alguém que utiliza XP ainda... Sim. Posso? Sim, bom dia, Sérgio Leal do CryptoID. A gente utiliza essa arquitetura, Windows, antivírus, patch, há décadas. E a gente continua sempre correndo atrás do rabo, dá um problema, atualização, não sei o quê. Chegamos no fim da vida dessa arquitetura, isso já tem que ser repensado para uma arquitetura século XXI, 2017, ou dá para viver num mundo talvez pós-apocalíptico, meio Walking Dead, correndo atrás dos próximos exploits e dos próximos ransomwares e dos próximos arquivos perdidos? Olha, resposta curta, não. Assim, mais a longa. Rola aí muita conversa sobre isso, né? Ao final do antivírus a gente precisa de uma coisa nova e tal. É machine learning, sandbox. Sandbox agora já é velho, né? É o machine learning que é o negócio. Inteligência artificial, sei lá, meditação. Tem que ficar esperto, porque o mercado, claro, vem com coisa nova e tal. Isso daí acontece em todas as áreas. Eu fui comprar uma caixa d'água lá para minha casa, não podia ser mais a de cimento, tinha que ser de plástico, e assim vai. Entendeu? Você é obrigado a colocar coisa nova e tal. Mas o problema ainda é um pouco estrutural. Sabe? Teve um debate num outro evento que um CSO estava falando assim, cara, eu fui estudar para segurança e tal, para ser CSO e corrigir todo mundo, não sei o quê, e pensando em assembly, rootkit, supervírus, e eu tenho um problema com senha em branco, que eu não consigo gerenciar na minha empresa. Ele tinha lá um problema. Então, assim, ainda está estrutural. Tem o elo mais fraco e o mais forte ao mesmo tempo, que é o usuário, que nesse caso aí ele não tinha chance, porque, como o Thiago falou, era um exploit remoto, mas se surgir um exploit para PDF e mandar lá, velho, ele abre um currículo que ele nem precisa avaliar, ele nem é do RH. Então, assim, não tem muito como fugir disso. A proteção em camadas, em geral, pelos especialistas, a galera de segurança e tal, assim, mais teórica, recomenda que essa proteção seja feita em camadas mesmo. Como o Cassius falou, na rede, o produto já estava bloqueando. E aí tem a comunicação com o C2, com o comando e controle. Tem várias etapas para bloquear um ataque, não é simplesmente um antivírus detectar. Ele entra por um exploit, ele encripta um negócio, depois ele conversa para fora, ele manda a chave, ou seja, tem várias etapas aí que dá para bloquear. Então, assim, eu acho que a gente está numa era de duas coisas. De fato, a segurança é em camadas, você ter as camadas bem protegidas e não confiar em um produtinho numa... Assim, botei um firewall. O que é firewall hoje, velho? O cara entra lá, faz um shell reverso que você é obrigado a deixar. Alguém manda um e-mail. Cadê firewall? Sabe? Então, não tem uma coisa, uma bala de prata, assim. Mas haver uma proteção em camadas onde você, de fato, do ponto de vista de governança, identifique todas as camadas e, principalmente, trabalhar com o usuário lá, com aquele cara que vai clicar. Porque não adianta meter todas as ferramentas, fazer um negócio inteiro lá e o cara fica lá, foto do churrasco. E dá um clique. Ele bypassou seu antivírus, seu firewall, seu tudo, sabe? Então... Não acho que dá para se livrar das ferramentas, só acho que tem que forçar mais a arquitetura de segurança da empresa e enforçar isso. Trabalhar com os usuários, trabalhar para ser junto. Entendeu? Confiar só nas ferramentas, confiar só nos usuários, já viu que não dá certo. Legal. Uma última pergunta. Bom, lembrando que a gente ainda vai ter discussões que vai, ao longo do dia, que vai ser muito difícil fugir um pouco dessa temática. Por exemplo... Agora a indústria de tecnologia está vindo com essa onda da indústria 4.0, do IoT, Acho que esse incidente aconteceu num momento bem emblemático, Porque a gente sabe que muitas indústrias hoje estão querendo juntar rede de automação com rede de dados, estão de olho em trocar aqueles equipamentos legados da linha de produção por coisa baseada em IoT, que é rodando o kernel Linux, que às vezes é um kernel Linux meio desatualizado, ou seja, acho que aconteceu num momento
bastante didático. Até a palestra do Diego Aranha depois sobre a parte da criptografia, lembrando, porque assim, os governos eles ficam com esse assunto tipo, não, nós temos que colocar um interceptado, um backdoor no WhatsApp. A NSA tinha um backdoor. Né? Ela comprou acesso a um zero day que afetava todas as versões de Windows, a Microsoft não tinha conhecimento, ela usava, porque ela faz, que é espionar. Né? Quando se torna público, acontece isso. Então, eu acho que foi um incidente que, de certa forma, vai resvalar em vários outros temas que a gente vai estar discutindo ao longo do dia, mas a gente tem uma última pergunta ali, só para a gente poder caminhar para o encerramento. Bom dia, meu nome é José Varandas, eu trabalho na ExxonMobil justamente com coordenação e monitoramento do deployment de patch da Microsoft. Eu tenho uma pergunta em 2 partes. Foi um fim de semana inesquecível, hein, cara? Olha, quase que eu não vim, hein? A primeira parte da pergunta é: o que, na opinião de vocês, configurou, melhor dizendo, proporcionou o WannaCry a ganhar toda essa exposição? Qual foi a característica, digamos, no processo todo, tanto exploit quanto backdoor, enfim, o que vocês considerariam a característica mais importante que permitiu ele se espalhar dessa forma? A segunda parte é: Remote Code Execution é 80% do bulletin que a Microsoft lança todo mês, certo? O que eu, como profissional na área, poderia ter visto lá em março que ajudaria eu a elaborar o argumento correto para que a minha gerência dedicasse os esforços necessários para proteger essa vulnerabilidade específica que se destacou ante as outras? Essa pergunta ela é excelente, dá para passar a tarde falando sobre isso. Tem alguns detalhes, né? Primeiro que na descrição do Security Bulletin da Microsoft, eles não deixaram claro que aquilo tinha, de alguma forma, a ver com vulnerabilidade de shadow brokers, etc. E eles também não fizeram nenhuma atribuição, porque geralmente eles falam, essa vulnerabilidade foi reportada por não sei quem. E foi algo assim que passou, entre aspas, desapercebido, mas de qualquer forma o patch estava realizado. E foram 2 meses, quase. Lançou no dia 14 de março e o incidente agora foi no dia 12. Indo um pouco para a pergunta, o que teve de novo, acho que é a questão da junção do ransomware com o worm, porque ransomware ele é um malware muito barulhento, então é algo que as pessoas veem, algo que as pessoas se assustam. Então você juntou... Mexe no bolso diretamente. Né? Porque até então quando era minerador de Bitcoin, estava se espalhando pelo mundo, mas com os mesmos exploits, só que ninguém estava falando sobre isso. Falou sobre isso depois do ransomware, que chamou a atenção. Isso leva um pouco a discutir essa questão de, às vezes a gente acredita que está seguro, porque a gente não está vendo nada, mas na verdade pode ser que a gente não está tão seguro assim. E outra questão é que, acho que do ano passado já, essa vulnerabilidade foi para a versão 1 do SMB, e já teve reports da Microsoft falando para desabilitar essa versão. Eu sei que isso não é tão simples quanto parece. Eu lembro, por exemplo, quando saiu o Poodle, para conseguir desabilitar SSL V2 foi um parto, mas ninguém mais usa faz só 15 anos. Mas vai que dá algum problema, né? Então, eu entendo que você tem que ter um argumento de business, só que também acho que essa hora o pessoal de business, a gente usar, né, esse incidente para mostrar que isso pode ter um impacto. Então, trazer mais para junto essa decisão e alguém dar o apoio para que você consiga implementar as ações devidas na empresa, porque o que fazer a gente já sabia. Agora a questão é convencer quem que dá o sim ou não se a gente vai fazer aquilo. Thiago, você acha que chegou a hora de atacar o legado? Você acha que os CSOs ganham força, sim? Eu acho que a hora é essa. Com isso que aconteceu, tem mais que argumento suficiente para poder convencer qualquer um. Não somente o CSO, como o diretor da empresa ou o dono que está, talvez, na
na praia hoje em dia, nem vai mais à empresa, até ele pode ser convencido com esse argumento que temos hoje. E o ponto é, dessa vez foi um ransomware, que ainda, por mais que é necessário pagar, é necessário ter a opção de talvez resgatar os seus arquivos, mas temos que lembrar que pode não ser um ransomware, pode ser um wiper. Se for um wiper, não existe opção. Tem backup? Ótimo. Não tem? Esquece. Então, eu acho que isso aí veio, vendo pelo lado bom de tudo isso, eu acho que as pessoas dentro das organizações vão ter muito mais força para conseguir, junto aos gerentes, aos diretores, para que dê um pouco mais de atenção nisso, porque sei muito bem, tenho diversos amigos que trabalham com essa parte e que eles falam, cara, estou tentando aplicar esse patch há meses, já desde quando saiu, só que só sabem me dizer que não. Reiniciar a máquina? Não pode, não tem como. Como que eu vou reiniciar? Aí tem que desligar tudo. Não reinicia, não, desliga tudo. Então, assim, eu acho que isso veio... O lado bom de tudo isso acho que quem trabalha com essa parte de gerenciamento de patch vai ter uma força muito grande junto aí aos gerentes e diretores para conseguir tomar as providências necessárias antes de acontecer realmente o problema. Legal. Mercedes, até influenciando um pouco a tua participação, eu acho que você deve ser talvez um pouco mais experiente dos três, em termos de... Você deve ter 1 ou 2 cabelo branco já. Você já viu isso? Você já viu isso outras vezes, né? Às vezes eu sinto dos profissionais um pouco mais experientes que eles olham com certo ceticismo, né? A galera mais nova, tipo, pô, que legal, agora o pessoal vai dar atenção para a segurança. E a gente já viu acontecer tragédias similares, né? O que você acha de verdade que vai acontecer? Então, o último foi 2008, se não me engano, com o Configure começou, e eu ia falar exatamente isso, né? A gente detecta Configure até hoje em clientes. Configure de 2008, gente. Um worm, né, com capacidades similares a... Acho que vocês detectam também. Né? Então, assim, ainda tem gente com problema em gerenciar, né, uma coisa de, sei lá, 2008, muitos anos atrás. Né? Não acho que isso vai acabar agora. E é verdade, né? Infelizmente dá para olhar com certo ceticismo, porque, assim, se a gente não conseguiu patear... Né? Teve um pesquisador colocou um pesquisador não, alguém no Twitter falou assim, olha, acabei de colocar um servidor SMB na internet aqui, né? Em 3 horas ele foi infectado pelo WannaCry, né? Tipo assim, questão de horas o negócio já foi infectado, né? Então, assim, ainda tem, ele está rolando, vai continuar rolando, e eu não sei se daqui a 5 anos a gente não vai estar falando num evento similar a esse, sobre pessoas tomando WannaCry. E como o Thiago bem falou, né, dessa vez foi um ransomware. Né? Se foi um cara que entra e apaga tudo só para brincar, como já tem gente brincando com o WannaCry, fez o vai cholar, fez o tudo, né? Tem gente que está fazendo só para... Né? O Mr. Robot, assim. Então, assim, eu acho que é hora, eu falo isso em todos os eventos, assim, há anos assim, que a gente vai, mas é hora de tratar a segurança não como reativa. Como ele perguntou da gerência de patch, né? Cara, saiu um leak do Shadow Brokers, isso rolou em toda a mídia, né? O que a gente na área defensiva fez? A gente na área de fabricante foi todo mundo ver esse leak, pegar os exploits, baixar e criar proteção para isso. Será que o pessoal dentro da empresa fez isso? Para ver qual patch que estava explorando? Duvido muito. Né? Os clientes finais, assim, as pessoas finais, saiu um leak do Shadow Brokers. Pô, legal. Né? E o negócio pessoal é fogo NSA lá. Né? E talvez não traz a realidade para dentro dele. Se tivesse um carinha contratado, e tem um monte de hacker no Brasil procurando emprego, aí uma galera de road e tudo, se tivesse um carinha contratado para ir lá, baixar esse cara, tentar usar exploits, capturar aquele tráfego e mandar até para o teu fabricante, de repente o teu fabricante não foi proativo o suficiente, você fala assim, olha, tem um exploit do Shadow Brokers rolando aí, você não quer botar essa regra? Sabe, segurança não é tempo de segurança reativa. Né? Uma coisa é você pegar um minerador de Bitcoin, como o Cássio falou, aí você pega e limpa a máquina. Agora, o que acontece depois que você limpa a máquina que foi infectada pelo ransomware? O ransomware sai, os arquivos criptografados ficam. Tipo, não dá nada, sacou? Tem que ser proativo. Se ficar na reatividade, a gente vai continuar tomando configure. Sabe? Legal. Uma última pergunta ali, pessoal, para fechar. Bom dia, meu nome é Diego Aranha. Vou fazer uma pergunta provocativa aqui. Será que a segurança proativa aí não deveria ser projeto de desenvolvimento seguro, ao invés de apenas remediação? Para mim? Bom, então, a gente falou antes de governança, né?
da importância da estratégia de segurança. Realmente, não é só isso. Né? Não adianta ficar lá, todo mundo baixando um monte de exploit, tentando... Tem que haver um projeto, como você comentou, né, que envolva tudo. Se você for olhar bem, como o Thiago falou, esse ataque poderia ser evitado por uma boa gerência de infra, de simplesmente desabilitar o SMB-V1. Né? Não tá mais sendo suportado, não é mais utilizado nos sistemas operacionais modernos ali. Talvez a empresa tenha um sistema legado que use, mas isso também é uma responsa de infra e segurança junto, né, compartilhada, de ver se tem e, se tiver, atualizar. O sistema legado não é um problema de linguagem de programação nova, é um problema de segurança também. Né? Então, claro, tem muito de projeto, concordo plenamente. Né? Se o projeto começar errado, aliás, se a proatividade ou a reatividade não estiver nem no projeto, e a gente ficar, de fato, confiando simplesmente que uma ferramenta X ou Y resolva tudo, e não ter uma governança, nada em cima disso, acho que não vai adiantar. Né? Concordo 100%. Também acho que é uma ótima pergunta. Tem um detalhe que, se a gente fala de desenvolvimento seguro, a ideia é que não tenha a vulnerabilidade lá que foi explorada. A questão é que o patch já estava lá, então claro, um problema que existiu a vulnerabilidade, mas é um problema também que não houve a correção do patch em quem foi infectado. Acho que outro aspecto também, abrangendo um pouco mais essa visão de não apenas o desenvolvimento seguro, mas como que as empresas elas têm a arquitetura delas internamente. Então, muito dos problemas de se aplicar patch, porque você não pode rebootar a máquina. Não pode rebootar a máquina porque está em cluster, ou sei lá porque demora para reinicializar o banco de dados. E a gente vê que tem, por exemplo, empresas, pega a Netflix, que eles têm até os monkeys internamente para derrubar as máquinas, porque eles fizeram uma arquitetura que ela é resiliente. Então, pode cair servidor, que de alguma forma o serviço vai estar no ar. É escalável, é uma coisa que não é fácil fazer uma arquitetura que ela seja robusta e no sentido de ser uma arquitetura pensada para falhas. Isso pode ajudar justamente facilitando esse trabalho que sysadmin tem de aplicar patch e tudo mais. Você tem metodologias para evitar deixar esse legado de 2 meses sem aplicar patch? O problema é que isso custa dinheiro no início, né, porque você tem que montar essa arquitetura, mas fica muito correndo atrás do rabo. Eu acho que é algo que se você tem uma arquitetura dessa, você vai ganhar no longo prazo, você não vai ganhar no curto prazo. Né? No curto prazo é mais fácil você comprar 2 servidores, fazer um cluster e deixar lá. Só encerrando mesmo, acho que já falaram tudo. Concordo também. Acho que essa é a solução. Realmente ter um projeto e já pensar em segurança logo no início. Ao mesmo tempo, isso seria, sim, o mundo ideal. Não vejo isso sendo efetivo num período curto. E para esse tipo de coisa, nós precisamos de uma ação nesse momento agora. Então, eu acho que sim, concordo, que deve ser pensado logo no início, porém, temos que agir logo de imediato, tanto na parte de pensar em segurança desde quando começou a pensar no projeto, mas também pensar em ser um pouco mais proativo, se proteger, porque as coisas estão acontecendo nesse momento. Legal. Pessoal, vou pedir uma salva de palmas para os nossos painelistas.